porque são 6 e alguma coisa, não sei, eu vou olhar certinho e vou registrar aí. Tô falando baixinho porque a Bela e a Mel estão dormindo, ele já tá trabalhando desde cedo, ele sai 4 horas da manhã de casa. Eu tô aqui fazendo meu devocional, fazendo uma leitura e tô começando esse vídeo hoje porque eu quero falar um pouco sobre as crianças, né, a Bela e a Mel. Tô fazendo uma leitura aqui na Bíblia e hoje eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho aprendido, né, sobre ser mãe e ensinar a palavra de Deus, hein? Interessante. Vou conversar com vocês daqui a pouquinho. Gente, hoje meu marido não tá em casa, então eu mesmo tô fazendo café, fazendo só um pouquinho. E vamos acordar. Bom, meninas, já me troquei, né? Tirei a roupinha que eu tava dormindo, não é uma roupa de dormir, eu tava de pijama, mas só com uma blusa de frio por cima, tava muito frio. Enfim, agora eu tô aqui com o meu caderninho e com a minha Bíblia, porque eu vou fazer umas anotações aqui pra falar sobre o tema do vídeo de hoje, tá bom? Bom, meninas, voltei aqui para dizer o porquê que eu comecei esse vídeo falando sobre algo que eu tenho aprendido como mãe. Claro, eu não nasci mãe, né? Então, a cada dia, né, com a vivência com as minhas filhas, eu vou aprendendo mais. Claro, né? Na prática que a gente aprende mais. Se a gente puder absorver alguma coisa antes de ser mãe, que a gente puder aprender é a melhor coisa, viu? Mas enfim. Por que eu tô trazendo esse tema aqui pra vocês? Porque eu tava lendo hoje, tô com a minha colinha aqui, porque eu tava fazendo umas anotações do que eu li na Bíblia, eu fui anotando algumas coisas que eu vim pensando, pra mim não esquecer, né? Pra mim não esquecer do que eu ia falar com vocês assim, certinho. Bom, Provérbios 29:11 fala: o tolo explode em gritos quando está furioso, mas o homem de bom senso controla as suas emoções, as suas reações, desculpa. Por que eu tô falando isso? Porque o tema desse vídeo hoje é gritar com as crianças. Eu sempre gritei muito com as minhas filhas, sempre. Elas têm, pra quem não sabe, eu tenho 2 filhas, uma tem 10 e outra tem 5 anos, tá? E como eu cresci num lar de 7 irmãos, né? Nós somos em 7. Minha mãe sempre gritou com a gente, meu pai sempre gritou com a gente. Então isso pra mim era meio que normal. Então aquilo que eu aprendi, eu absorvi e eu repliquei, né? Até que meu marido, o lar dele, onde ele cresceu, foi diferente do meu. Eles não tinham esse costume de ficar gritando um com o outro. E ele falava: amor, você grita demais, não só com as meninas, com tudo. Cai parece uma gralha. E ele falava: amor, você grita demais, pra que isso? E até então eu pensava: eu sou assim, deixa eu. Até o dia que eu já tinha lido isso na Bíblia, mas esses tempos atrás isso pegou mais forte em mim, há mais ou menos de 1 ano pra cá. Foi quando eu li esse Provérbios 29:11. O tolo explode em gritos. Então, se eu ficar gritando quando algo ruim acontecer, eu sou uma tola. Mas o homem de bom senso controla suas reações. Olha que inteligente isso. Por que que a gente grita com os nossos filhos? Por quê? Porque a criança faz alguma coisa que não pode, né? Ou ela deixou de fazer aquilo que era pra ela fazer. Aí a gente vai lá, explode e grita. Eu entendo que a gente como mãe, é muito fácil acontecer com a gente, porque é muita coisa, sabe? O nosso dia a dia ali. Mas se a gente não
parar com isso, vai se tornar um ciclo vicioso. Porque se você grita muito hoje, amiga, é porque você recebeu isso também, óbvio, né? A gente só faz aquilo que a gente aprende, né? Se Jesus fala, né? Eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Então, se a gente grita hoje com os nossos filhos, a gente aprendeu isso, então a gente tá replicando o que a gente aprendeu, né? Mas, se a gente não parar com isso, eles vão fazer igual. E por que que isso não é benéfico? Isso é muito ruim para as crianças. Porque, primeiro que ela não vai te obedecer, ela vai estar com medo de você, ou ela vai estar com, sabe? Isso não vai ser bom. E por que eu digo que alguém precisa pôr um ponto final nisso? Porque eu sou adulta, elas são crianças. Então quem, na lógica, tem que ter mais maturidade para fazer isso sou eu, que é pôr um ponto final nessa situação. Esse ciclo chato de gritaria, sabe? E assim, gente, o grito, ele não traz nada de construtivo para sua criança, não vai trazer nada de saudável para sua relação com o teu filho, sabe? Não vai ter nenhum resultado positivo. A gente vai ter até um resultado ali momentâneo, sabe? Tipo, a criança ia poder na tomada. Assustou a criança. Beleza, ela não se machucou, beleza, arrasou. Mas, você concorda comigo que se a gente parar antes dele poder ir na tomada, se a gente sentar e conversar, filho, olha, não põe o dedo na tomada, porque senão você pode se machucar, né? Pode não, você vai se machucar e vai doer, vai ser legal pra você. Então, a mamãe tá explicando pra você não pôr o dedinho lá, porque senão vai fazer mal pra você. Pode ser que ele vai vir a pôr, só que na próxima vez ele vai, além de lembrar da dor que ele sentiu, ele vai lembrar, poxa, minha mãe falou, sabe? Você pode pensar que não, que eles são pequenos, eles não vão entender, mas aquilo que a gente fala muito pra criança, ele vai absorvendo. Uma hora ele vai colocar aquilo em prática, sabe? Eu falo isso por causa da Melzinha. A Bela é bem diferente da Mel, sabe? A Bela eu sempre falei uma vez, na segunda ela já pegou. A Mel, ela me chega... Ela me faz subir, assim, sabe? No máximo do meu limite. Então, eu tenho aprendido muito como é ser mãe com a Mel. Esse outro lado com a Mel, sabe? A Bela, eu sempre falei, 1, 2... Obedeceu. A Mel, ela, desde pequenininha, ela falava 3, 4, 5... Ainda tirava mal com a minha cara. Mas... quem tem maturidade aqui? Eu. Então, eu que vou ter que saber lidar com essa situação. E eu preciso conversar com ela. E eu tenho exercido muito isso com a Mel. Eu tenho conversado muito com a Mel. A Mel, ela tá numa fase chata agora. Ela teve várias fases, né? 5 anos, mas já teve várias fases. Ela tá numa fase agora, tudo ela quer chorar. E ela chora, e ela chora, e ela chora. Mas ela tem 5 anos só. Ela não tem maturidade. Ela não tem um caráter formado ainda. E eu preciso ajudar ela nisso. Como? Conversando com ela, sabe? Se eu punir, porque ela tá chorando, e não entender porque ela tá chorando, e não tentar explicar, filha, olha, não precisa chorar por isso. Ou então, assim, quer chorar? Que nem o peixinho dela morreu esses dias. Chora. Eu falei, chora, tudo tem que chorar, filha. Pra depois você ficar bem, e passou. E aconteceu, ela chorou tudo pra tinha que chorar. E depois ela ficou bem, né? Tudo bem chorar pelo peixinho, faz sentido, mas ela, tipo, tudo ela chora. Mãe, quero Danone. Daqui a pouco a gente vai jantar primeiro ou almoçar, depois você come Danone. E isso deixa a gente sem paciência. Aí faz o quê? Para de chorar, menina! E não é pra ser assim. Não é pra ser assim. Porque eu não vou estar explicando pra ela o porquê que não vai ser legal ela chorar ali naquele momento. Eu só vou estar mostrando pra ela que eu vou estar irritada. Eu vou estar igual esse Provérbios aqui fala. Eu vou estar explodindo em gritos. Se a Bíblia tá falando que não é pra fazer isso aqui, no natural com um adulto, né? Imagine com uma criança que não tem inteligência, mas não tem maturidade para compreender isso, sabe? Então, a conversa, o diálogo é maçante, é cansativo, mas é isso que vai fazer com que a gente ajude e ensine os nossos filhos, entende? Às vezes a Bela e a Mel estão brigando. Aí ela, sei lá, uma tá gritando com a outra. Não é pra vocês gritar! Eu já falei que eu não aguento mais essa gritaria na minha cabeça! Eu vou ensinar o quê pra ela fazendo igual ou pior que ela? Nada. Igual se de repente a Mel der um tapa na Bela. Eu chegar lá e... O que eu vou ensinar pra ela? Que não pode bater se eu vou estar batendo. Vocês entendem? Eu não tô dizendo que você não pode disciplinar o seu filho. Não tô dizendo isso aí.
Não tô dizendo isso, tá? Tô dizendo que eu não vou ensinar pra ela o que ela não pode fazer fazendo aquilo que ela tá fazendo. Gente, não tem lógica nenhuma, sabe? Não tem lógica isso. O que acontece? Gente, isso aconteceu muito comigo e acho que isso acontece com todas as mães. A gente vai, a gente grita, a gente explode e no fim a gente se sente o quê? Culpada. A gente se sente a pior mãe do mundo. E vem aquele sentimento de frustração, de cara, olha, porque eu fiz isso, o que eu faço? Eu podia ter feito diferente. E não é legal sentir assim. Sem contar que quando a gente grita, a atenção vai pra quem, gente? Pra nós, sabe? É pra gente. A doida desvairada é a gente. Então, só tem resultado negativo, sabe? Tanto pra criança quanto pro pai e pra mãe que tá fazendo isso, sabe? E meu marido fala, não grita, pra que você tá gritando? E ele tá totalmente certo, né? E a Bíblia fala muito sobre isso, né? E onde tem desordem, grito, não tem a presença de Deus. Gritaria, tem uma passagem em Colossenses, se não me engano, eu vou procurar e coloco direitinho, que fala que onde tem gritaria, não tem a presença de Deus, o Senhor não está ali, sabe? Então, de forma alguma, gritar é uma boa opção. Aí você vira e fala assim pra mim, mas Dani, o que eu vou fazer? Se eu tô na base do grito, ele nem me obedece, não gritar, então, aí que lascou. Gente, empatia, se colocar no lugar da criança, né? E dialogar. E é isso, meninas, que eu queria trazer aqui pra vocês nesse vídeo de hoje. Que eu comecei aí bem na hora que eu acordei, por isso que eu mostrei minha Bíblia, porque eu tava lendo sobre isso, e Deus falou muito comigo. Eu não vou falar que eu tenho feito ao pé da letra, eu tenho exercitado isso aqui na minha casa, sabe? Como eu disse pra vocês, eu sempre ouvi gritos, minha família sempre falou muito alto, e é tudo na base da gritaria, e, sabe, confusão. Então, eu tenho tentado melhorar todos os dias como mãe, como esposa, como filha pros meus pais, como irmã para as minhas irmãs, como sogra não, como nora para minha sogra, como uma serva de Deus, como filha de Deus pro pai. Eu tenho sempre tentado melhorar e com as minhas meninas não vai ser diferente. Eu sempre tenho tentado buscar melhores alternativas, entende? Eu tento uma coisa, não funcionou, eu tento outra coisa, eu vou tentando. E eu tenho tentado de um tempo pra cá não gritar. Claro que eu grito ainda. Por exemplo, por que eu tô falando sobre isso hoje? Deus falou comigo. Porque ontem, eu já tô um tempo sem gritar, mas ontem eu fiquei com raiva, assim, fiquei nervosa, que eu já tinha falado umas 1000 vezes, Bela, é pra você deitar, que eu vou te cobrir. Bela, é pra você deitar. E eu já tava cansada, tipo assim, o dia inteiro limpando a casa, sabe aquele... Bela, já falei pra você deitar! E aí meu marido lá de baixo, não grita, Dani, pra que isso? Sabe? E detalhe, gente, ele nem gritou pra falar isso pra mim. Por quê? Porque ele sabe, isso que eu ia falar antes de finalizar, ele sabe se impor sem gritar. É isso que eu tenho que aprender, que eu estou tentando aprender, a me impor pra falar com as minhas filhas sem precisar gritar, né? Então é isso que a gente precisa fazer com os nossos filhos. Ontem a Mel tava chorando, esperneando, eu sentei com ela, abracei ela, porque o amor sempre vai ser a melhor resposta. Algumas pessoas podem pensar assim, isso é manha, você tá dando mais corda pra manhã dela. Eu não ligo porque as pessoas vão pensar, eu ligo porque eu tô sentindo ali dela ali na hora, sabe? Porque se eu colher positivo ou negativo, quem vai colher sou eu. Então eu preciso saber como agir. Eu vou tentar de uma forma, como eu falei, não vai dar certo, eu vou tentar de outra forma. Então se eu tô abraçando ela naquele momento ali, porque eu já tentei de outras formas e não funcionou, tá? Então eu sentei, abracei ela e falei, filha, vamos conversar com a mãe, porque você tá chorando. Não precisa chorar, tá? Você quer chorar, você chora. Mas tem que acabar o choro. E as coisas vão ficar bem, tá bom? Aí ela foi lá e lembrou de uma coisa que tinha acontecido há 3 dias e falou, porque não tinha motivo pra ela chorar, então ela falou de qualquer coisa ali. Ou de repente aquilo ainda tá com o coração dela, não sei, né? Aí eu falei, tá bom, filha, é isso? Então tá bom. Passou? Passou, mamãe. Então tá, vamos brincar. Vai se distrair, vai brincar. É muito divertido ser mãe, é muito cansativo, mas eu nasci pra ser mãe, gente. Eu nasci pra ser mãe. E eu falo pra todas as minhas amigas, eu falo sim, porque quando eu tinha 12 anos eu recebi uma palavra, né? Olha, Deus tá te chamando pra ser missionária. Eu creio nisso, mas eu vou falar mais. Eu creio que a minha maior missão é dentro da minha casa. Então eu sou uma missionária dentro da minha casa. Como? A minha maior missão é ser uma mãe que passa a mensagem de Deus para as minhas filhas, que vai fazer aquilo que agrada o coração do Senhor. Eu vou plantar raízes fortes dentro delas, sabe?
de acordo com tudo aquilo que Deus tem me instruído, que Deus tem edificado, depositado em mim. E é isso que eu queria falar aqui com vocês hoje. Saúde, Mel! E é isso que eu queria falar aqui com vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Deixa aqui nos comentários como que você tem se relacionado com seus filhos. Se você grita muito, o que você tem feito pra melhorar isso. E o que você achou desses comentários que eu fiz aqui com vocês, né? Desse que a gente abordou aqui nesse vídeo de hoje, tá bom? Não se esqueça, amiga, de se inscrever no canal, tá bom? Tô feliz que a gente tá no número maior de inscritos. Batemos 1000 inscritos, graças a Deus. Até semana passada a gente tava com 1000, hoje a gente já tá com 1100. E a Bela, Mel e eu vamos fazer um vídeo de comemoração dos 1000 inscritos. Mas por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu comentário, tá bom? Deus te abençoe.